Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um podcast Diego Trindade. Em breve teremos novidades para vocês, um novo podcast. E o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que meu amigo Luiz Roberto Barcelos, um dos maiores nomes aí da fruticultura do Brasil. Luiz Roberto, né, que foi fundador, no caso, da Agrícola Famosa, que é hoje em dia a maior exportadora de melão do Brasil, não é isso mesmo, Luiz? É isso mesmo. Olá a todos que estão conosco nesse podcast. Obrigado, Diego Trindade, grande amigo também. Também um, entre aspas, estrangeiro aqui na terra do Ceará, como eu também fui. Não somos mais, né? Mas é um prazer estar contigo. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho aí da nossa vida de fruta, de agro, de institucional, de políticas setoriais. Estamos aí para bater um papo hoje sobre isso. Papo geral, né? É Como a isso gente aí, diz. é isso mesmo. Acho que a gente podia começar você contando um pouquinho da sua história, né? Que é tão bonita a sua história. Eu já ouvi várias vezes e não canso de ouvir, na realidade. Pois é, então, a gente, graças a Deus, eu tive o privilégio e a bênção de poder ser uma pessoa que não me ative aos princípios de nascer, crescer e morrer no mesmo lugar. Eu falo que quem tem raiz são árvores, os homens É têm verdade. pernas e têm que se mexer. E é graças a isso que a gente tem hoje um país como o Brasil, porque um dia saíram os portugueses, saíram os europeus, de uma dificuldade enorme lá, vieram aqui para esse país, construíram esse país, que apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, é um país maravilhoso. Então eu tenho essa história um pouco de migração, né? Meu avô, que era um cearense, era daqui de Fortaleza, nascido aqui, por coincidência total, não teve nenhum tipo de planejamento nesse sentido, mas ele saiu daqui no começo do século passado, foi estudar medicina lá no Rio de Janeiro, e aí quando ele se formou, teve aquele surto da gripe espanhola, febre espanhola, que foi mais ou menos como aconteceu com o Covid agora recentemente, e aí ele foi convidado por um prefeito da cidade do interior lá de São Paulo, da cidade de Colina, de onde a família é. Ele foi convidado para ser um médico lá. E lá ele conheceu a minha avó, que era de uma família tradicional, que foi do Junqueira, que tinha terra e tudo mais. E ele, inclusive, casa com ela, mas é um dos poucos de fora que casa, porque eles eram muito fechados, casa entre eles mesmo, para não dividir as fazendas. E ele casou, e depois acabou falecendo muito cedo. Inclusive, ele faleceu quando vinha visitar os pais dele aqui em Fortaleza. O corpo dele foi removido para lá, ele foi enterrado lá. E aí depois o destino me trouxe para cá. Eu fiz direito, né? Quando eu chega naquele momento que você começa a enxergar você não mais como uma criança, um jovem, mas já ter um plano de vida profissional, eu vi que, apesar de ter sido criado em fazenda, né, a área rural mesmo, todo fim de semana, todo feriado, férias, eu passava na fazenda do meu pai, que era uma antiga fazenda de café, tinha aquela colônia dos imigrantes italianos, Terreirão, a Tulha, onde secava o café, beliscava o café. Então, eu tinha uma atração muito grande pelo agro, mas eu vi que assim, a área já não era mais suficiente para a gente ter uma boa vida. Meu pai sempre também apertado, então eu acabei decidindo fazer direito em São Paulo. Com 18 anos de idade, quando eu fiz 18 anos, eu mudei para São Paulo, entrei na faculdade e fiz direito lá na USP, que é uma universidade muito conhecida, Melhor né? faculdade O do Brasil em melhor. Direito é. Eu assim, na época, até hoje é muito Claro que São reconhecida, Francisco, é. né? Infelizmente, nossos colegas hoje, muitos de lá fizeram concurso, eu entrei em 83, né? O Lago de São Francisco, exatamente, tradicional. Então, eu brinco que o PT é de 81, eu entrei na faculdade em 83, 84 direta já, 85 termina o regime militar e entra, né, o regime civil aqui, o Fernando Collor, né? Aliás, foi o Tancredo Neves, o primeiro não militar que foi eleito indiretamente. Então eu vivi durante a minha faculdade no meio desses políticos todos que estão aí. O Haddad é um ano mais velho que eu, o Toffoli é mais novo, o Alexandre de Moraes é da minha turma, o Lewandowski que era nosso professor e muitos outros, né? Então eu convivi muito nisso. Mas eu comecei a fazer estágio muito cedo no escritório de advocacia. E esse meu mestre ali, que chama Norton, Severo Batista, ele me resgatou. Senão eu vou falar que eu escapei de ser um comunista, foi por muito pouco. Verdade. E aí
eu trabalhava nesse escritório de advocacia que dava uma assistência jurídica a empresas. Então, ali eu fui tendo contato realmente com a vida de empresário, né? Então, todas os ônus e os bônus de ser empresário, né? Toda a dor de barriga e todo o alento, toda assim, a vida, né? E a gente estava na parte jurídica, né? Então, trabalhista, tributário, muitas vezes separação, briga de sócio, tudo isso fiquei durante 9 anos fazendo isso, né? 5 anos durante a faculdade, mais 4 anos de formado. E aí, um dos clientes que nos procuraram era para montar uma trading de fruta. O dono era um israelense que tinha escritório em Londres, mas ele morava em Jerusalém. E daí, então, eu, como advogado, estabeleci essa empresa que comprava maçã no sul, Santa Catarina, laranja no interior de São Paulo, manga e petrolina e melão aqui em Mossoró. Essa empresa foi constituída em 91. E eu era advogado e depois fui convidado uns 2 anos depois, convidado então a trabalhar pela minha experiência de agro que eu tinha, às vezes conversava um pouco e tal. No fim, eu acabei então deixando o escritório de advocacia, os 9 anos de advocacia ali, e fui trabalhar nessa trade como um diretor. Em 94 entrou o Plano Real e o dólar caiu para 83 centavos na época, então quem exportava não se viabilizou mais, porque o dólar é muito baixo, não paga, não compensa, e essa empresa então acabou encerrando as suas atividades em 94, e em 95 eu e um outro diretor, que é o Carlos Porro, que é o fundador junto comigo na Famosa, nós então abrimos em 95 a Famosa. A gente tinha adiantado dinheiro para um produtor aqui, ele estava devendo, não tinha pago o melão, a gente entrou numa negociação com ele, e ele entregou a fazenda, a gente deu um troco para ele, e aí em 95 eu mudo, então, lá de São Paulo para Mossoró. Quantos hectares você começou? Fazenda. A gente começou na época plantando em torno de 3 hectares de melão a cada 10 dias, né? Hoje a gente planta 300 hectares por semana, até mais do que isso, né? Então, realmente, começamos muito pequeno mesmo, sem recurso financeiro, sem crédito. Chegou de um lugar que ninguém nos conhecia. Pelo contrário, essa empresa que a gente tinha trabalhado tinha deixado vários problemas aqui. Então, nós não tínhamos credibilidade, não tínhamos crédito. Chegamos aqui com 30 anos de idade, eu fiz 60 no ano passado, então ano passado a gente fez 30 anos de empresa, com uma esposa, 2 filhos pequenos, uma filha de 6 anos e um filho de 4, e ela grávida da mais nova, que inclusive a Beatriz, que nasceu aqui em Fortaleza. Então realmente foi uma coisa assim muito inesperada, não teve essa história de business plan, de vamos lá, vamos ver quanto que dá, bota no papel, faz os cálculos, nada disso. A oportunidade apareceu. O meu sócio é um cara muito empreendedor e muito ativo, um grande vendedor, e ele é muito resiliente. Então, na época que a gente estava passando aquela dificuldade da empresa que a gente trabalhava quebrando, e ele, não, vamos lá. Eu acabei vindo primeiro, porque eu era um pouco mais rural do que ele, né? Ele era de São Paulo, depois ele veio no ano de 2000, e aí a empresa depois começou a crescer. 2000 o dólar subiu, tínhamos outras exportadoras de melão, produtor aqui, problemas financeiros, e a gente começou a crescer, e virou realmente hoje, a maior produtora de melão do mundo, uma das maiores, é a maior exportadora de fruta no Brasil. A gente está hoje em todos os elos da cadeia, né, desde a produção, a embalagem, fazemos a nossa exportação, temos os próprios navios arrendados, levam a nossa fruta, e temos as nossas distribuidoras na Europa que entrega para os supermercados e distribuidores lá. Aliás, é a única empresa do Brasil de fruta que está assim, tão verticalizada, 100% da cadeia, 100% da cadeia como a gente. Então, foi uma história de vida assim, que teve um final feliz. Embora a gente ainda não terminou a nossa jornada, porque ainda estamos aqui, não sabemos até quando, mas hoje a empresa está muito mais profissionalizada. A gente já vendeu, inclusive, uma boa parte dela para um fundo estrangeiro. A gente pertence hoje a uma empresa espanhola, que tem todas as regras de governança, que tem uma saúde financeira muito grande, planejamento, tudo aquilo que a gente não tinha no passado, hoje temos de sobra: organização, gestão, balanços auditados. Então, assim, eu fiquei durante desses 30 anos, praticamente 26, 27 anos, até mais, 28 anos lá dentro, passava a semana toda lá. Fim de semana a gente vinha para Fortaleza, depois de um certo período a gente mudou para cá por causa da educação dos filhos, e uma cidade muito melhor, né, obviamente.
Mas agora, há 2 anos atrás, eu saí da diretoria, então hoje não tenho, sou tão sócio quanto o meu sócio CEO lá, que está lá dentro, que é o Carlos. Tem o Richard, que hoje também entrou como sócio, que é um agrônomo de melhor produtor de melão do mundo. Ele é realmente um cara muito bom tecnicamente, é de São Paulo, fez Exalc, já morava aqui, ele veio para cá para produzir hortaliças na Chapada aqui ali perto de Limoeiro, na Chapada Sim, não Podi. podia. E quando a gente precisava fazer umas mudas, a gente estava mudando o sistema de plantio, era direto, a gente começou a fazer muda, conhecemos ele, então a gente abriu uma empresa junto, a Top Plant, aí ele se aproximou da gente, e em 2008, 2009, teve aquela crise grande do subprime, que quase que o mundo quebrou. Naquele momento a gente descobriu uma doença grave na minha filha mais velha, que tinha ido estudar em São Paulo, tive que me afastar, então a gente admitiu os agrônomos também como sócio, e eram 3 agrônomos, desses 3, o Richard continua hoje lá com a gente como sócio. Então, assim, a empresa realmente cresceu muito mais do que aquilo que a gente podia um dia sonhar. Se me perguntasse lá atrás, né, se eu pudesse, você acha que vai chegar um dia a ser isso que ela é hoje? Eu diria, não, jamais. Não temos dinheiro, não temos terra, não temos água, não temos crédito, não temos mercado, não temos logística, mas as coisas foram. Mas tinha vontade de E a trabalhar. E coisa foi Deus que abençoou. acontecendo, Deus abençoou, guiou nosso caminho, colocou as pessoas certas do nosso lado. Eu digo sempre assim que o Carlos, meu sócio, sempre foi uma pessoa muito resiliente, porque passamos muita dificuldade, né? A gente está falando aqui muito no começo e o fim, mas no meio. Teve finais de semana, por exemplo, que eu não tinha dinheiro para alugar uma fita cassete para assistir um filme. Assim, tinha que juntar as moedinhas mesmo. Como terminava a safra, devendo, sempre devendo, porque a gente investia muito, então não conseguia pagar as contas. Aí a gente não podia parar de plantar, porque a gente falava, não, estamos numa bicicleta, se eu parar, eu não volto mais. E aí começa a chuva, estraga, perde, e você acaba tomando um prejuízo, mas vai tocando, vai conversando com as pessoas. Então, assim, acho que uma das grandes lições que a gente teve e pode deixar é o seguinte: trate muito bem seu credor, tá? Porque ele é que vai te salvar. Ele te deu crédito, ele acreditou em você. Então, quando você estiver devendo, cara, nunca vire as costas. Senta, conversa, mostra o que está acontecendo, mostra qual é o seu plano, o que você pode fazer. Muitas vezes você também não vai conseguir cumprir 100%, mas faça alguma coisa, ou seja, sempre transparente. Então, isso criou relações muito fortes. Eu acho que o grande mérito, acho que a famosa teve de chegar onde chegou, porque ela tem, vamos falar assim, hoje 3 pilares de relacionamento: com os colaboradores, com os fornecedores de prestação de serviço, ou de material, de insumos, de dinheiro, e com os clientes, né? Então você tem que realmente criar relações muito fortes e justas. Toda relação precisa ser muito justa. Se você não tiver uma relação justa, qualquer que seja ela, seja de marido e mulher, seja de amizade, se alguém na relação se sente explorado, se sente injustiçado, a primeira oportunidade que tem, ele vai deixar a relação. Então são relações muito frágeis, que não levam você a lugar nenhum. Não é sustentável do ponto de vista de perpetuidade. Então, quando você constrói essas relações, como a gente é, por exemplo, extremamente necessitado de mão de obra. Quem faz a nossa atividade, o nosso negócio é gente. Pouquíssima máquina, a única coisa que a máquina faz é o preparo do solo. Tudo o resto é a gente fazendo mão de obra, sabe? Então, se você não tratar bem, se você não tiver carinho, se você não tiver cuidado, você não cria essa responsabilidade, não cria esse vínculo, né, de que a pessoa tem que ter a consciência de quem paga o trabalho dela, não é o patrão, mas é o melão que ela está produzindo, sabe? Então a gente conseguiu implantar essa cultura. No começo, a minha esposa fazia parte social, então ela se incomodou. A gente chegava lá, por exemplo, era boia fria, a gente não dava alimento, ele trazia o almoço deles. E muitas vezes no campo, a gente, fulano chegou, passou mal, desmaiou, o que é que vai ver? Eles chegavam sem tomar café da manhã. Então a gente começou a dar o café da manhã. Não, nós vamos dar o café da manhã. Isso tem um retorno. A pessoa vai trabalhar mais saudável, né, com mais força, com mais energia. Depois começamos a dar o alimento. E quando a gente foi os primeiros, a gente ia nas reuniões para negociar os dissídios, os salários. Então ia o bloco dos empregadores, e os empregadores reclamavam com a gente. Pô, mas vocês estão dando coisa demais, depois vocês vão acostumar esse pessoal. Então tinha essa mentalidade, né, aqui, que a gente quando chegou, que era assim, as pessoas achavam que está dando emprego e está fazendo um grande favor.
E, na verdade, não é isso, né? Com Você certeza não. precisa dele tanto quanto ele precisa de você. Não tem alguém que precisa mais ou precisa menos. Então, a gente começou a ver que as pessoas, quando você dá oportunidade, quando você dá esse carinho, eu falo assim, a gente chegou a ter mais de 8.000 funcionários, não é o 8000, cada um é um, cada um com as mesmas agonias, as mesmas tristezas, as mesmas ambições que a gente tem. A gente quer ser feliz, a gente quer fazer a nossa família feliz, a gente quer ter saúde, a gente quer criar bem os filhos. Eles também querem fazer isso, nossos colaboradores. E a gente tem que ter essa consciência em primeiro lugar. Não adianta eu ficar rico, eu crescer e deixar esses todos para trás, porque isso aí lá na frente cai, é um castelo de cartas. Então isso foi muito forte. E isso também, essa mentalidade foi muito com os fornecedores também. Não é o comprar mais barato possível, espremer, esmagar, era sempre um ganha-ganha. Gente, está aqui, eu preciso, qual é o melhor preço que você faz? Então a gente conseguia, assim, era para nossa sorte, nosso concorrente, por exemplo, marcava com um fornecedor de semente, de adubo defensivo, deixava as pessoas esperando 4 horas lá, um vendedor para atender, sabe? E a gente não, marcou no horário, atende, conversa, fala e tal. E eles até nos contavam isso, falaram, nossa, eu vou lá, eu fico às vezes o dia inteiro, depois a pessoa na hora fala, não vou poder te atender, vai embora, eu vou toda hora. Então isso aí, você não constrói nada, não te leva a lugar nenhum. Então, quando veio a crise, que as crises vieram e muitas, o cara estava ali do teu lado, porque ele sabe que você é uma pessoa que tem honestidade, tem transparência. Você pode dar errado, mas você fazendo tudo com a boa fé. E também com os clientes, você tratar os clientes bem, aqueles clientes que são merecedores, você mandar a tua fruta para ele, o cara fazer uma boa venda, dar um bom retorno, produto perecível como é o melão. Então, a base do crescimento que aconteceu com a Famosa foi implantar essa cultura de ter essas relações muito fortes. Tá? Então foi por isso que a gente chegou onde chegou. Então, assim, esse é o capítulo um pouco da história, né? Que a gente, como foi que a gente chegou aqui, e também, eu sempre digo, a gente foi muito bem recebido, tanto no Ceará como no Rio Grande do Norte. É óbvio que no começo as pessoas que não nos conhecem ficam um pouco assim, mas quando você começa a mostrar essa seriedade, todo mundo te abre as portas e no fim, assim, acho que Deus colocou as pessoas corretas, com a gente. E o papel do empresário, Diego, eu também sempre digo, o papel do empresário, ele é como um técnico de futebol. O técnico de futebol, ele é fundamental para um time ser vencedor ou ser um time perdedor. E o técnico de futebol não entra em campo, não bate falta, não bate pênalti, não dá carrinho. Ele tem uma área pontilhada ali que é minúsculo. Ele só fica ali, certo? Assim, quero dizer o quê? A gente não planta melão, a gente não vai lá colher o melão, a gente não embala o melão, né? Eu não carrego um caminhão. O que o nosso papel? É escolher as pessoas certas, colocar elas no lugar certo e tirar o máximo que elas podem dar. E, por fim, mantê-las motivadas a estar sempre ali com a gente. Então, a gente não tinha dificuldade em trazer nenhum bom profissional de nenhum concorrente nosso. Não, pode ter uma pessoa que é um chefe de packing house que é excelente. Então vou conversar com ele. Meu filho, você quer vir? Puta, na hora. Vou na hora. Não preciso nem ganhar mais. Eu vou porque não aguento mais aqui onde eu tô. E isso acontecia muito, muito. Eu estou dando um exemplo do packing house, que é o armazém onde você embala a fruta. Porque eu lembro uma vez nós estávamos entrevistando uma pessoa que estavam tirando de um concorrente. E ele falou assim, qual que é o meu horário de trabalho? Ela falou, não, como assim? Não, que horário que eu entro, que horário que eu saio? Eu falei, não, isso aí você vai ser o chefe do packing house. Quem decide isso é você. Não, porque onde eu trabalho, eu tenho que chegar lá a tal horário e não posso ir embora até sair o último caminhão. Mas o último caminhão não sai à noite, às vezes 11 horas, meia-noite. Eu saio, eu tenho que ficar lá. Pô, mas você entra cedo, que até é. Cara, mas isso aí não é... Isso é desumano, você não tem que... Não, se você não quiser ir nem lá no armazém, não tem problema não. Nós vamos medir a tua eficiência de acordo com o que a fruta chega na Europa. Se ela chegou bem, você está fazendo um bom trabalho. Se ela não chegou, você está fazendo um mau trabalho. O compromisso seu é com a fruta, com a qualidade, e não com o horário. O horário não vai te levar a nada. Então você faz teu horário. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter gente para cuidar disso aí. Você não precisa estar lá o tempo inteiro. Então, essas são as mudanças. Essa mentalidade diferente. São mindset mesmo que a gente fala, né? Porque, realmente, quando o cara está compromissado com o horário, daí, cumpriu o horário, acabou, tá ótimo. O que ele produziu? Que retorno ele trouxe? Então, isso são, vamos falar assim, culturas de gestão de empresa que a gente acabou... Não que a gente, eu sou um advogado, meu sócio nem formado não é, mas que a gente foi do dia a dia da vida, né? Depois que entrou o Richard, que é um bom técnico, que ajudou muito, né? Um bom agrônomo, mas assim, essas coisas que ajudou muito
a famosa a começar a se destacar com relação às outras. Né? Por exemplo, o sócio é um baita de um vendedor. Ele nem conhece muito direito de fazenda, onde é que está o melão, como é que é, se ele planta, mas ele vende muito bem, fala várias línguas, inglês, espanhol, italiano. E muitas vezes os nossos concorrentes não tinham esse domínio da língua estrangeira. Então ele tinha que ter um intérprete. E não é uma coisa, você vai fazer uma venda, você vai lá com o cara, você não consegue transmitir tua emoção, né, teu sentimento com um intérprete no meio. Então, tudo isso foi fazendo a diferença e fez com que a gente chegasse onde a gente chegou, a famosa. Então, eu digo assim, eu fico feliz, Diego, até faz... Eu tenho ido muito menos para lá agora, porque eu não estou mais no dia a dia, eu estou com outros projetos, mas essa semana, por acaso, eu fui lá na segunda-feira de manhã, antes do nosso almoço, eu fui lá de manhãzinha, pegar umas frutas para o carnaval e dei uma volta. Então, eu fico orgulhoso, fico feliz de ver aquilo funcionando, rodando, mesmo sem a gente. Porque o ideal é isso, saber que a gente um dia vai passar e as coisas têm que continuar funcionando. Concordo. Não pode ficar só dependendo da gente. Se algo acabar com a sua morte, você não fez nada. Verdade. Você tem que deixar um legado. O que a gente deixa para outra geração? O que a gente está deixando para quem está ficando aí? Então, quando eu vejo isso, eu fico feliz, sabe? Nossa, assim, hoje eu posso ir embora tranquilo, porque a famosa cumpriu o seu papel de todos os sentidos. Papel social, econômico, desenvolvimento, trazer tecnologia. Então, assim, isso aconteceu graças a muita gente, não é eu, né? Eu sou uma das pessoas. Tem uma certa importância porque eu fui o primeiro a vir, né? Mas muita gente está comigo desde o começo, muita gente veio depois, então muita gente passou por aqui e saiu depois, foi trabalhar em outros lugares, mas teve sua importância. Muita gente já partiu daqui, mas que esteve lá com a gente. Então, assim, todos são importantes da mesma maneira. E aí, assim, dando um pouco de sequência aqui no nosso bate-papo, em 2008, quando a gente estava aí com 13 anos de empresa, né? Somos de 95, 2008, quando a gente estava com 13 anos, a minha filha mais velha foi estudar em São Paulo e descobriu um câncer. Um câncer já muito avançado, sem perspectiva de cura. Então foi um baque. Para a gente ter que sair desse dia a dia daqui, graças a Deus, assim, apesar daquele ano de 2008 ter sido um ano muito difícil, depois daquele ano foi um marco para nós, assim, em termos de familiar, em termos pessoal, foi muito ruim, porque foi quando a gente descobriu a doença dela. Mas em termos profissional, essa crise foi tão grande que 2 grandes concorrentes quebraram, fecharam, que tínhamos aqui 2 multinacionais já. Então, de repente, o mercado se abriu para nós. E aí a coisa realmente começou a avançar, a melhorar daquele momento. Eu tive que me afastar, o meu sócio até foi muito companheiro na época, ajudou muito. A gente colocou esses agrônomos, porque eu fazia um pouco mais essa parte agronômica, e fazia muito mal, porque eu nem sou agrônomo, mas a gente colocou bons profissionais ali. E aí fiquei durante 5 anos, a perspectiva de vida dela era 6 meses, a gente conseguiu também por um milagre, fomos para os Estados Unidos 2 vezes, ficamos lá no Sírio-Libanês, então no fim a gente conseguiu dar uma sobrevida para ela muito boa, muito grande, que ninguém esperava que ela fosse ficar quase mais 5 anos com a gente. E foi realmente uma experiência difícil, mas transformadora para nossas vidas. E aí, quando no final já da vida dela, que o médico me chamou, falou, olha, todo feriado vocês vão para Fortaleza, ela volta bronzeada, eu vejo que ela gosta muito de lá. Se fosse a minha filha, eu ia embora. Não tem o que fazer aqui em São Paulo mais, não tem o que fazer mais, ela já está, assim, já no final, deixa ela aproveitar lá. Então a gente acabou voltando para Fortaleza no final de 2012 e ela faleceu em fevereiro de 2013. Aliás, dia 7 agora, que foi sábado passado, fez 13 anos. E aí quando eu volto, a empresa já estava rodando, assim, a parte comercial que o meu sócio sempre fez e a parte agronômica com os agrônomos. E aí a gente falou, bom, gente, e agora? O que eu faço aqui dentro? Eu não quero mais atrapalhar, não quero... Claro. Aí o pessoal disse, não, vamos... Tem algo que precisa fazer um pouco mais pelo setor. Porque nós estamos já se tornando uma liderança dentro do setor, uma referência, vamos falar assim, e o setor ainda muito esquecido, muito abandonado, né? E nesse período que eu estava lá em São Paulo, o nosso principal concorrente, mas um grande amigo, que é o Carlos Prado,
sabendo que eu estava lá, falou: Roberto, nós temos aí uma associação que chama IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Fruticultura, você precisa participar mais, vamos lá e tal. Eu nem ligava muito para essas coisas. E o Carlos Prado que me introduziu e a gente começou a frequentar, e tinha um presidente lá que estava lá há 40 anos e já estava preparando o filho dele para suceder ele. Então a gente brincava, era uma monarquia absolutista, né? E ele não queria dar espaço para ninguém. E a gente começou a frequentar e via todas as mazelas, as coisas erradas que tinha. Tinha um projeto com a Apex, pegava dinheiro, não trazia retorno nenhum, o cara nem produzia fruta, não tinha, era um profissional, vivia daquilo. E a gente começou a mobilizar os produtores, aí ia ter uma eleição, nós montamos uma chapa, me convenceram de ser o presidente, só que aí ele inscreveu na semana antes uns 60 pequenos produtores ali da região de Campinas de Jundiaí e ganhou a eleição, porque o estatuto não... Hoje, nossas associações mais modernas, você tem que ter um prazo, 6 meses, um ano. E aí, no fim, então, a gente acabou saindo. Eu conheci a Cátia Abreu, da CNA na época, porque a gente já vinha, desde aquela época, lutando e pedindo por esse acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Comunidade Europeia, porque a nossa fruta paga um imposto muito alto quando chega na Europa, em torno de 10%, para ter uma ideia. A uva é 14%, o melão é 9%. Isso realmente tira a nossa competitividade, porque os nossos concorrentes não têm esse imposto. Então, eu já vinha brigando, e aí a presidente Dilma, naquela época, estava indo para uma reunião em Bruxelas e convidou o presidente da CNA e o presidente da CNI. A CNA era a Cátia Abreu, a CNI, que é da indústria, era o Robson Andrade, de Minas, e cada um ia levar, sei lá, uns 7, 8 empresários de cada setor que estava interessado nesse acordo para essa reunião. O Carlos Prado também ficou sabendo e me convidou. Inclusive, o Carlos Prado fomos juntos nesse encontro lá em Bruxelas. E ali, na hora de embarcar no voo ali, não sei se foi o Carlos, alguém me apresentou para a Cátia. Falou: Cátia, esse aqui é o Luiz Roberto, tal. Tal. Ela nem deu muita bola. Ele produz melão lá no Nordeste. Tudo bom, tal. Virou assim, deu muita bola. Ele falou assim: ele gera hoje 6 mil empregos, imagina. Ele chegou quase 9. Ela parou, olhou, voltou para mim: peraí, como assim 6 mil empregos? 6 mil? Não é 60, 600? Não, 6 mil, Cátia. É porque é assim, fruticultura, qualquer fazenda é 100, 200, 300, qualquer. Você não tem... É mesmo, é? Puxa vida, eu não sabia mesmo. É muita gente, muita gente. Peraí, você conhece o Eraí Maggi? Já ouvi falar, tá? O maior produtor de soja do Brasil? Sim. Ele tá aqui, vem cá. Pegou no meu braço, chamou lá, chegou andando no meio dos bancos assim, do avião. Eraí, estava lá sentado, vem cá. Você que é o grande produtor, quantos empregos você está gerando hoje? 2.500. Rapaz, sai de perto de mim, não quero saber de conversa, você é muito fraco, você quer para 6 mil e tal. Mas, Roberto, eu não acredito, rapaz, você tem que falar com a Dilma, vamos lá e tal. Você tem que entender isso. E ela se apaixonou, e ela realmente viu essa necessidade. Então ela perguntou: o que vocês precisam do setor? Eu falei: Cátia, nós precisamos de uma associação. Nós não temos ninguém que representa a gente. Então você vai no Ministério. Em Brasília ninguém sabe que fruta. Então lá o agronegócio é o quê? Cana-de-açúcar, é soja, é café, é milho, é algodão. E fruta não é nada. Quem é que está lá defendendo? Quem conhece alguma. Rapaz, tem razão. Vamos criar uma associação. Não, tá bom. Então vamos criar. Você vai criar a associação. Eu dou, para cada real que você puser, eu ponho R$1. Eu te cedo a sala na CNA, um advogado, contador, toda a estrutura da CNA para você criar. Falei: agora não é possível, tem que ter essa associação nossa. Aí eu liguei para 4 amigos, falei: gente, cada um dos 4 agora tem que trazer mais 4. E aí foi. A gente começou com 16, 20 empresas, foi uma reunião. Hoje, a Abrafrutas já tem mais de 100 associados, representa aí mais de 85% da exportação de fruta brasileira. Tem um convênio com a Apex. Hoje, realmente, mudou o patamar da fruticultura. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil dobrou o volume de exportação. Era 600, 700 milhões de dólares. Hoje, já fechamos ano passado com quase 1,5 bi. Qual é a fruta que mais se exporta no Brasil? Hoje é a manga e o melão. Os dois. Manga e melão. Uma hora é manga, outra é melão. E mas tudo Nordeste, manga, né? É tudo Nordeste. E se você pegar o terceiro, que é a uva, o Nordeste, melancia. Então, se você puser dos 4 primeiros aí, é tudo Vale de São Francisco ou Chapada da Podi. E aí foi. Aí nós criamos também a Abrafrutas, qual fiquei presidente durante 2 mandatos, depois fiquei como diretor, eu estou encerrando o meu mandato agora como diretor. E é outro legado que eu também sinto muito orgulho. Semana passada eu fui à feira de Berlim, eu não fui, mas eu falei hoje com o nosso diretor executivo, que está lá desde o começo, falou: não, é um sucesso, realmente a Abrafrutas hoje é referência
mundial. Quando você fala em frutas do Brasil, é Abra Frutas. Então, é gostoso porque hoje tem disputa de gente que quer ser presidente, sabe? Legal. No começo ninguém quer ser, né? Não quero ser, não quero ninguém. Hoje está tendo, pessoas querem ser e tal. Então, isso foi um trabalho institucional que a gente fez para o setor da fruticultura, que também vai ficar aí. Acho que vamos crescer. O Brasil tem tudo para exportar. Para você ter uma ideia, Diego, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Do mundo, depois da China e da Índia, na frente dos Estados Unidos. E é o 23º exportador. Tem 20 países na nossa frente que produz muito menos e exporta mais. Então, você imagina que nós temos o Chile, o Peru com bilhões. Só o que o Peru exporta de uva é mais do que o Brasil exporta de todas as frutas. E o Peru não exportava nada 15 anos atrás. Então, você tem Costa Rica, Equador, 3 bilhões só com banana. Então, quando a gente fala 1,5 bilhão, que agora nós dobramos, ainda estamos muito aquém do que a gente pode fazer. Só com banana? Só com banana, 3 bi o Equador. Então, nós estamos com 1,5 bilhão, né? Com tudo. Então, você imagina, se você pegar o volume de fruta exportada do Brasil, não dá 3%, é 2,7%. Então, 97% ainda fica no Brasil. Então, tem um caminho enorme ainda que a gente tem. O melão que puxa, vamos dizer, a dianteira? Quando você vai em volume é o melão, e em valor é a manga. Porque você tem vários valores diferentes dentro da fruticultura. Você tem valores agregados, por exemplo, um container de uva sem semente, na média, vale $60 mil. Um container de manga é $35 mil. Um container de melão, mais ou menos, $20 mil. Um container de banana, $10 mil. O pessoal fala preço de banana, 6 vezes menos do que o de uva. Então, dependendo, óbvio, daquilo que o país... o Chile, por exemplo, exporta muito os berry, né? A cereja, por exemplo, que tem um valor agregado altíssimo. Às vezes o volume é até muito mais baixo, mas como tem um valor agregado mais alto, então ele tem um volume de dinheiro muito maior de exportação. E esse recente acordo Mercosul-União Europeia, então você acha que vai beneficiar bastante o setor da fruticultura? Sim, vai, sem dúvida nenhuma. A gente está esperando aí há 20 e tantos anos, 25 anos, esse acordo que foi assinado, agora... está sendo remetido agora para os congressos nacionais, porque depois de assinado ele precisa ser aprovado pelos congressos dos 29 países que compõem a Comunidade Europeia e os 4 aqui do Mercosul, né? Então, essa semana eu li que já está indo para o Congresso brasileiro para ser aprovado. Vai dar a fruticultura é um dos setores mais beneficiados. Porque a gente tem 10% na nossa exportação. E aí começa a desagravar. A fruta, a uva, já de cara zera. Algumas frutas, como o abacate e o limão, demora 4 anos, então vai tirando 25% a cada ano. O melão são 7 anos. A maçã é o último, 10 anos, porque eles produzem lá na Europa, então eles protegem um pouquinho mais. Então, nós somos super favoráveis. Mas a notícia ruim sobre isso é que foi entrado com um recurso lá no Parlamento Europeu e eles decidiram, por uma margem muito apertada, submeter isso ao Tribunal de Justiça do Parlamento Europeu. Eles têm que homologar esse acordo. E essa homologação pode demorar até 2 anos. Então não vai ser para agora, então, né? A gente achou que já fosse valer já. Agora, a Alemanha está pressionando muito. E ela quer, já que o efeito já passa a valer agora. Mas isso ainda não está decidido. Mas ok, eu acho que a gente está evoluindo bastante e é o maior acordo de livre comércio entre 2 blocos econômicos que nós estamos beneficiando aí quase 700 milhões de pessoas, se você somar a população do Mercosul e da Comunidade Europeia. Então, acho que é um benefício para todo mundo e... Com certeza. Acho que nós vamos mandar para lá os produtos, né? Vamos dizer, mais os primários e com certeza eles vão querer mandar os industrializados para cá. Também. Isso mesmo. É a colônia que a gente sempre foi, mas ok. É o comércio, né? Não o comércio, tem jeito, mas ok, assim, pelo menos você não tendo esse nível de imposto, essa transação fica mais rápida e você com certeza. faz uma parceria comercial muito mais sólida com um continente hoje, que é o europeu, com quem a gente já tem uma boa relação, né? Hoje o nosso maior parceiro é a China, obviamente, principalmente com a da soja, né? Mas a Europa tem variedades de produtos muito grandes, tanto para ir como para voltar. Então, acho que sai ganhando todo mundo. E principalmente a população. E ganha todo mundo. O consumidor, exatamente. Eu acho que ganha todo mundo. O consumidor ganha dos dois lados. Aí, fica mais barato o produto. Produto acabado, vamos dizer. Óbvio que alguns setores sofrem um pouquinho mais, né? Por exemplo, o pessoal do vinho. Vinho, Que isso vai queijos, que é coisa, né?
Mas ok, eu acho que isso também dá oportunidade de baratear Mas se a gente pensar por esse lado, lá também eles vão sofrer com nossa a carne, nossa com carne. várias coisas lá que Exatamente. É isso aí. Então, mandar lá mas também. ok, você se É, especializa em produzir aquilo que é, você, né, que os outros não produzem. Então, e o é que o você puder capitalismo, trazer né? mais Quando barato fala assim, globalização, o capitalismo. no fundo, a população tem que comprar aquilo que é melhor e mais barato, sem dúvida nenhuma. Então, é muito positivo, sim. E hoje estamos aí passando, tá entregando a Brafrutas e quais são os projetos do Luiz Roberto daqui para frente? Tá com as fazendas Pois agora. é, Encheu o bolso, tá com as fazendas no eu Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a gente, Goiás. assim, dentro desse ciclo que eu falo, assim, eu sempre gostei muito de ter tudo na vida um começo, um meio e um fim, começo, meio, fim, tá? Então, eu acho que eu tenho que ir fechando alguns ciclos, né? A gente já cheguei nos 60, agora eu tenho que usufruir um pouco daquilo que a gente investiu durante esses 35. Eu tive minha primeira carteira assinada de trabalho com 18 anos, né? Ixi, Então, quando nesse escritório de advocacia. Então chega um momento da vida, e óbvio que que cada pessoa tem uma característica, tá? A minha ambição não é das maiores. Eu já estou muito contente com aquilo que eu já construí, então eu preciso usufruir um pouco mais. Até porque a gente que passou por uma perda muito grande da família que a gente passou, você. Primeira lição que tá. Eu lembro que a minha filha, o dia no enterro, a minha filha mais nova falou assim: Nossa, pai, não vai nada, né? Não vai nada, não vai nada. não vai nada. Então, para que você quer juntar tanta fortuna se você não vai levar nada? Então, vamos juntar outras fortunas, outras coisas. E então, assim, agora a gente tem que usufruir. Agora eu já tenho um netinho de 2 anos, que infelizmente não mora aqui, mora lá em Barretos, no interior de São Paulo, ali do lado da nossa região. Então, tem um pouquinho mais de flexibilidade para encontrar ele. Fazer um pouco mais daquilo que a gente gosta, e porque a gente já não precisa mais trabalhar efetivamente para criar os filhos. Quando a gente é novo, que Tudo a gente criado casa, já, né? a gente tem que ter a preocupação de dar o melhor para os nossos filhos. Os filhos já, né, além da minha filha, da Celina, que faleceu, tem o Braulio e a Beatriz, que já estão casados, então já tem a sua própria vida. Graças a Deus foram muito bem educados pela Com mãe. certeza. Eu fiquei muito pouco em casa, mas a mãe deu uma boa educação para eles. E então estão se indo bem. Nós temos um grupo católico, né, que quando a filha adoeceu, que a gente conheceu uma comunidade lá em São Paulo que chama Aliança de Misericórdia. É um grupo católico reconhecido pelo Vaticano, tudo. Fez 25 anos no ano passado, que tem o carisma de tirar as pessoas da rua, eles são muito simples. E a gente se aproximou muito deles e eles nos deram muito apoio muito grande. Inclusive, não só nos 5 anos de tratamento da nossa filha, quando ela faleceu. Então, a gente acabou criando um grupo aqui em Fortaleza, chama Grupo Semente, que hoje já tem, assim, posso dizer que quase várias centenas de jovens já passaram e frequentam. Outro legado. Outro legado também. A gente agora, a filha começou o grupo lá em Barretos, uma prima da Celina começou em Ribeirão Preto, a outra lá em São Paulo. Legal. Então a gente tem, assim, hoje, talvez mais de 1.000 pessoas orbitando ao redor do grupo, que é um grupo que realmente evangeliza e tenta mostrar para as pessoas um lado mais espiritualizado, mais religioso, Que precisa, né? precisa, hoje em dia, cada vez mais. Então, assim, a gente vê muitos jovens sedentos disso. Assim, só para ilustrar para vocês, mas quando a gente começou, era um grupo de oração. Grupo de oração, reunia em casa, no sofá, ali na sala de jantar, os amigos da Celina, que perderam a Celina também. Então, toda terça-feira, minha esposa chamava e eu ia para a fazenda, lá para Mossoró, então eu não estava, mas ela reunia com eles ali. Tinha dia que ia 5 pessoas, tinha dia que ia 7, tinha dia que ia 3. Eu lembro que um dia ele sempre falava: quantas pessoas foram hoje? Torcendo para aumentar. Ela: Nossa, hoje só veio uma menina, só uma. E aí? Eu rezei com ela e falei: Deus, o que você quer e tal. Aí a gente vai fazendo um retiro e começou a crescer, de repente vai para 20, 30, 40, não cabia mais na sala, fomos para o salão de festa, de repente vai para 50, 60 pessoas, não cabia mais, aí a gente alugou uma casa também, pequenininha e tal, 100, 120 pessoas, não cabia mais. Aí nós depois compramos uma casa para ela, que é uma instituição, né, uma associação, a Casa Celina, que toda terça-feira a gente reúne 250, 300 pessoas, né? Em dia normal. Se vem um padre lá de fora fazer uma missa, são 4, não cabe mais ali, já está ficando pequeno.
e são vários retiros. Então, assim, tem trabalho social, ajuda em favelas, tem o pastoral de rua que fica lá na Praça do Ferreira. Não levamos comida, não levamos sopão, não levamos nada. É levar o ouvido e levar a Bíblia, e levar o Evangelho, evangelizar e eu escutar as pessoas. E quem quer sair de lá, a gente tira, leva para os locais de recuperação que essa comunidade tem, lá no Cariri. Então é isso também, eu quero ter mais tempo para isso, porque a gente faz aí 2, 3 retiros por ano com cada uma desses locais. Então se você somar 4 lugares, já dão 12, né? Então quase que 1, 2 por mês, fim de semana, a gente está envolvido nisso. Inclusive agora a gente vai para os Estados Unidos fazer o primeiro lá, na Flórida, que vai ser em Orlando. Então é um outro legado também que a gente tem trabalhado com a ajuda e com a intercessão da filha. Então é isso, mas a ideia agora, eu estou muito mais em conselho e em consultoria. A gente montou uma empresa de consultoria que está lá em São Paulo, junto com o meu filho. Tá muito mais para lá, então, do que eu tenho ficado um pouco para cá, assim, logo que a gente entrou um pouquinho de dinheiro, que a gente nunca tinha visto dinheiro na vida, e eu muito estupidamente, em vez de deixar o dinheiro aplicado em Selic hoje em dia 15%, eu muito burramente falei assim, não, vou comprar fazenda no Mato Grosso do Sul, no teu estado, depois comprei outra no norte de Goiás, e estamos lá empreendendo, né? Sofrendo, estamos lá, difícil. Te falar bem a verdade, eu também tô nessa luta também, tô querendo arrumar é que eu já veio por herança, vamos dizer assim. Tá. Dizer assim, não, veio por herança. E, né? Tá difícil. Tá difícil. Pois é, porque entendeu? esse Selic, igual você falou, 18%, realmente era melhor você ter deixado o dinheiro lá e ficado quieto. Até melhorar isso, né? Que eu não sei até quando vai também. Pois é. Então, eu fui conselheiro de um produtor lá no Goiás, de São Paulo, então construtor, mas tem fazendo no Goiás, tem 7 hectares de pivô, mais 100 pivôs, mas fiquei lá com ele 2 anos, mas ele já estava numa situação complicada, financeira muito difícil, complicada. Ele acabou vendendo a fazenda. Estou no conselho hoje da Ecoforte, aqui do Ceará, que esmaga caroço de algodão, faz óleo de algodão, do Décio. Estou prestando consultoria para um fundo de terras de uma gestora lá em São Paulo. Então, já tem 2 outras gestoras também que a gente já está conversando. Estou envolvido num projeto de cacau, num projeto de água de coco. Então, assim, tem várias coisas que as pessoas nos procuram para estruturar ou montar ou dar uma opinião. Então, essa consultoria tem funcionado bem. Agora estou no conselho também de uma plataforma de pagamento, uma plataforma de virtual, onde você quase que um banco virtual para o HF, primeiro estrutura dessa para o HF no Brasil. Eu estou lá no conselho com eles, estou também até como sócio, onde você vendeu, você já pode ir lá, pode descontar, seja produtor, seja distribuidor, seja supermercado. Então, para dar um pouco de liquidez para esse... Eu até acho que foi você que mandou, tem um gráfico, né, sobre a inadimplência do agro, o endividamento do agro, né? Acho que foi você que mandou. Foi. Que cresceu muito aí nos últimos anos. O que você me fala sobre isso? Como é a situação? O agro brasileiro, ele está passando por uma crise que não é a maior crise em termos de profundidade, né? Mas é a maior crise em termos de espaço, de tempo. E aí, o que ocorreu foi o seguinte, acho que o pessoal ganhou muito dinheiro com as commodities, com os grãos, com a soja, com o milho, com o algodão, principalmente na época da pandemia ali, aqueles anos de pandemia, o preço da soja chegou a R$ 180, né? Hoje, no Centro-Oeste, 100, 105. Então, assim, ganhou-se muito dinheiro e aí o produtor investiu demais e muitos se alavancaram demais e expandiram a área plantada de soja, e de milho, de outros commodities também. Então é fato que a China já não cresce mais como crescia antes, está comprando um pouco, voltou a comprar mais dos Estados Unidos. Então realmente a gente tem tido problemas de colocação dessa quantidade gigantesca que a gente tem hoje de área aberta para produzir grãos. Se não houver um aumento de consumo da China ou de outros países, principalmente da Índia, que ainda não come nada, não consome nada, tem que estar nesse mercado consumindo, nós vamos ter que diminuir a área plantada. E aí você tem que ser criativo para ver o que nós vamos plantar. Eucalipto, como está acontecendo lá no seu estado, laranja, cana-de-açúcar. Laranja está entrando lá também, sabia? Também está entrando muita laranja. Então, nós temos que pensar em outras coisas mais, porque o que está acontecendo? A última crise que ocorreu na soja, por exemplo, quando o preço caiu, a área plantada diminuiu. E dessa vez não. Já é o terceiro ano que nós estamos com preço baixo
E a área não diminui. E a área não diminui. Mas eu acho que agora realmente nós chegamos num ponto em que não tem mais crédito, não tem mais como o pessoal pegar, se financiar. E nós temos alguns... Então, assim, até eu vi um relatório que ela também não é tão generalizada, não é todo mundo que está numa situação ruim. Nós temos um produtor que é aquele que paga arrendamento e que está altamente endividado, esse realmente não consegue hoje, com o preço que a soja está, se remunerar o suficiente para pagar o arrendamento e os juros da dívida dele, por estar sem enxurrada de recuperação judicial. Aquele produtor que é dono da sua própria terra e que está capitalizado, que não está devendo, apesar do preço da soja muito baixa, ele consegue sobreviver, tá? Porque a conta é mais ou menos o seguinte, né? Vamos falar numa média de 60 sacos, 65 sacos por hectare, o custo de 40. Então, se o cara tira 25, beleza. Agora, o custo que eu falo é o custo direto. Agora, se o cara tem que pagar mais 10 ou 15 de sacas de arrendamento e mais os juros da dívida dele, não consegue. Então, a cada ano que está passando, ele está ampliando o endividamento dele, que é o que está acontecendo hoje. Então, esse vai ter que começar a devolver terra. Esse vai ter que começar a parar de plantar. E aí vamos ter que encontrar alguma outra coisa para fazer com essa terra. Alimento sempre vai precisar de demanda, as pessoas comendo. A ONU tem um estudo que daqui a 2050 seremos em 10 bilhões, estamos hoje em 8, seremos em 10, 2 bilhões a mais de bocas comendo. E o Brasil é o país que está mais bem posicionado para suprir isso aí. E por que frutas não entram muito no sul? Eu não vejo muitas frutas realmente lá, Mato Grosso do Sul, tanto no interior de São Paulo. Você vê laranja, que a gente falou que tá entrando, mas essas frutas, você acha que dão certo? Melão, manga, não sei, dá certo lá? O melão em si, a melancia, ela tem umas características que você precisa de lugar muito seco, a chuva atrapalha. Então, muito. Então assim, realmente você tem que estar muito mais focado em um lugar mais seco como aqui. Mas outras frutas não, você consegue, a laranja mesmo é uma fruta que, laranja, limão, abacate, mamão, manga. Uva também não pode com chuva, não. Então são duas coisas no meu modo de ver, e eu já fui até, inclusive, contatado por alguns governadores, no Maranhão, Mato Grosso, para desenvolver um plano de desenvolvimento da fruticultura desses estados. E é incrível, se você for hoje lá na Ceasa de Campo Grande, como eu estive lá em Cuiabá, você vai ver que 80% das frutas que estão lá vêm de outros estados. Sim, vem de outros estados, certo? Eu fiz a mesma coisa no Maranhão, junto com o governador lá, o Carlos Brandão. Incrível, no Maranhão as frutas vêm tudo de fora. No Maranhão, vem de fora? No Maranhão, vem tudo de fora. Então, por que isso? Tem duas coisas. Um é o cultural. O produtor tem a cabeça ainda quem está lá no Mato Grosso do Sul, é das commodities, é do gado. Total. Então, porque realmente a fruta não é fácil você ter um produto que tem um valor agregado alto e é altamente perecível. Você tem que ter uma comercialização muito efetiva, muito grande. E muitas vezes o pequeno produtor, ele não consegue ter isso. E se ele não se unir em cooperativas de venda, ele é explorado. O intermediário é que ganha todo esse dinheiro. Se você for ver quanto que o cara vende uma caixa de manga na fazenda dele, 50, 60 centavos, você vai ver isso custa R$5 o quilo, por exemplo. O dinheiro, todo mundo está no meio dessa cadeia, menos que o produtor. E é o que mais correu o risco. É o que menos recebe. Sempre, fora da lógica da economia. Né? Então, assim, você precisa primeiro criar uma cultura que não tem. A cultura da fruticultura mesmo. Lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você já tem um pouco mais. Mas no Centro-Oeste você realmente não tem. Tanto que eles falam lá que fazenda lá de 1.000 hectares, essa fazenda é muito pequena, né? Pois é. É 1.000 hectares de fruta, você sabe mais do que eu quanto que dá. Pois é. Então, assim, esse é um ponto. O segundo ponto, assim, um pouco falando já um pouco mais do análise de nós que somos exportadores, é que essa região do Centro-Oeste é muito longe do porto. E esse custo para você colocar sua fruta no porto para exportar é muito alto. A gente está aqui, nós estamos a 300 quilômetros do Pecém, 300 quilômetros do Porto de Natal, então o melão e a melancia que tem um valor agregado mais baixo, a gente consegue trabalhar. Mas, por exemplo, o melão lá em Petrolina já não consegue, porque é 700, 800 quilômetros dos portos. Aí você tem que ter algo de produto de valor agregado mais alto, que é o caso da manga e da uva. Por isso que eles estão lá, entendeu? Então, a fruta nesses locais no Centro-Oeste, ela tem que ser para abastecer o local ali, a região. Não dá para exportar por conta da distância e do tempo.
porque a fruta também é perecível. Então, você Mas tem... a laranja, no caso, eles... aquela laranja vai para a indústria, né? Vai para a indústria. Então, Da indústria. aí é uma fruta que não é o caso, nós estamos falando um pouco mais de fruta fresca. Mas se você direcionar também para a agroindústria, tudo bem. Aí você... O limão daria também. Limão, você tem produtos que você pode industrializar, aí tudo bem. Você sai desse problema da perecibilidade. Você que entende mais de frutas. E o caju, por que que não foi para frente, vamos dizer, aqui no Ceará? Pois então, é uma pergunta interessante, porque já foi aqui um grande produto, né? Já se produziu muito, já se ganhou muito dinheiro com isso, e hoje você vê aí a área cada vez mais diminuindo, né? Você vê a própria água de coco, que também é uma coisa que né, não desenvolve. Eu acho que falta realmente essa cultura de gestão em cima desses projetos. Assim. Acho que falta um pouco de organização da cadeia produtiva, que fica muito desorganizada, e eu acho que quem paga essa conta da desorganização é o produtor. Com certeza. Então, realmente você não ter pesquisa adequada, você não ter uma agroindústria. O caju é altamente perecível. Você colher o caju, ele não dura 2 dias. É difícil chegar em São Paulo. Então, mas o suco de caju é maravilhoso. A castanha de caju tem um valor enorme. Então, você vê que a cadeia em si não está organizada, está bagunçada e realmente acaba não trazendo retorno para o produtor. Até falando em gestão, eu vejo aqui, principalmente aqui no Nordeste, o pequeno agricultor, assim, pequeno até o médio também, em vez dele ir para frente, ele fica esperando, acho que muitas coisas do governo. E foi até falado até no nosso podcast até com o seu Cristiano, até falado sobre isso. Algum dia você já dependeu do governo ou ficou esperando o governo para alguma coisa? Acho que depender, todo mundo depende de alguma coisa, mas ficou esperando dele. Não dá assim... para esperar, né? Realmente não dá, né? Se você esperar... O que a gente... Vamos falar assim, de coisas que é de responsabilidade do governo. Por exemplo, que hoje é fundamental e que no passado você vivia sem. Que é, por exemplo, licenciamento ambiental. Sim. Isso é uma coisa que você antes ia lá, comprava uma fazenda, desmatava, produzia... Hoje não pode ser assim, você tem que entrar, você tem que pedir uma licença para você, se você for fazer uma supressão vegetal, já tem hoje um preconceito gigante de importadores, dizendo, não, se você tirar a mata, eu já não quero comprar de você, mesmo que seja legalmente, mesmo legalmente, já não quer comprar mais, então você está condenado perpetuamente a ser pobre, a virar aquilo, mato, fica no mato mesmo, né? Então, mas assim, acho que o governo tem que agilizar essa questão das licenças, de outorga, isso sim, você não tem como fazer sem depender do governo, e o governo tem que responder isso cada vez mais rapidamente. Porque se você imagina que o melão você plantou hoje, daqui a 60 dias você está colhendo, você não pode imaginar você entrar com uma licença e esperar 2, 3 anos para sair a licença. Mas o que eu vejo aqui é muito... assistencialismo mesmo, que eles querem Isso, então, eu tô falando assim, isso primeiro é a coisa que você realmente depende, que é um papel que o governo tem que fazer. Também, estrada, isso a gente não pode fazer, são eles. Agora, realmente, a questão do assistencialismo, eu acho que um dos grandes problemas do não desenvolvimento da agricultura aqui na nossa região Nordeste, principalmente semiárido, é exatamente essa cultura. Eu falei, eles fazem uma PPP. Quando começa a chover, as prefeituras vão lá, às vezes prepara a terra para o cara vai lá com uma matraquinha, planta aquela sementinha do milho, do feijão, e fica olhando para cima e esperar chover, o que não ocorre, o cara perde tudo. E aí vai negociar a dívida dele com o banco, que não choveu, com a COV, que todo mundo sabia que não ia chover, ou então vai entrar nesses programas de assistencialismo. Por que PPP? Porque é a perpetuação permanente da pobreza. Isso nunca tirou ninguém da pobreza, isso nunca produziu alimento para ninguém. Então não é por aí que nós vamos realmente resgatar a agricultura daqui. Não é isso. Realmente ela tem que ser tecnificada. E seca não é sinônimo de pobreza. Não é. A gente vê vários lugares, exemplo países. Vocês ali. A gente também que tem o exemplo da famosa, né? Você está no semiárido, produzindo, gerando emprego, gerando desenvolvimento social. Eu já discuti muitas vezes, as pessoas, já tive debates em universidades aqui, discutindo sobre realmente o papel que a gente tem como desenvolvedores versus, por exemplo, reforma agrária. E no fim eu mostrei para o cara, o que a gente faz, na verdade, é o seguinte, no melão, a média é 1 pessoa por hectare, tá? Então, vamos dizer que eu plante 8 mil hectares, eu tenho 8 mil pessoas, tá? Então, o que eu fiz, na verdade, é que se eu deixasse essas 8 mil pessoas produzindo, eles iam produzir super mal, não teria tecnologia, não teriam crédito, não teriam como vender, ele não daria 2 anos, estaria tudo quebrado, passando fome. O que a gente faz é organizar essa produção.
Só que em vez do cara cuidar de 1 hectare dele, os 8 mil cuida dos 8 mil hectares de todo mundo. E eu garanto para ele um salário, um bom salário, um 13º, uma aposentadoria, um fundo de garantia. E se por acaso acontecer alguma coisa e não produzir o melão, ele recebe de qualquer jeito. Se por acaso o cara que comprou meu melão não me pagar, ele recebe de qualquer jeito. Então, não podemos ter esse preconceito contra empresas que produzem, que gerem emprego, que dá. Ela transforma esse pessoal. Eu tenho exemplos assim maravilhosos que eu assim, me deleito de ver filhos do motorista do ônibus que levava os funcionários, que hoje ele é um agrônomo, excelente agrônomo. Viaja o mundo inteiro aprendendo, aperfeiçoando melão. O filho do menino que era um office boy, que cuida do RH, o filho dele hoje é médica, a outra filha é dentista. Então, eu vi o filho de um técnico agrícola que hoje é agrônomo também. A ascensão social que o modelo de produção Correios da Famosa trouxe. Quer dizer, ela não só garantiu a sobrevivência, garantiu dignamente o bem-estar de quem trabalhou nela, nesse período de 30 anos, como também proporcionou a vinda de uma geração numa situação muito melhor que a situação do pai deles. Inclusive, trazendo problema para nós hoje, que eu não tenho funcionário, que os pais estão aposentados e os filhos não querem mais ficar lá no campo, né? Então, que aliás, esse é outro grande problema que o Brasil tem hoje de mão de obra, né? Todo mundo só prefere ficar recebendo assistencialismo. Bolsa Família. Bolsa Família, você não pode contratar sem registro, então... E já te chamaram, entrando um pouco na política, chamaram já para ser político, senador pelo Rio Grande do Norte, e você nunca animou nessa empreitada? Eu até me animei um pouco, mas que todo mundo tem o seu direito de ter 5 segundos de bobeira, então eu tive também, né? Até uma época eu me animei, não na última eleição, na penúltima, né? Realmente estava na cara que os 2 senadores que estavam há muito tempo iam perder a eleição, que de fato perderam, iam entrar novos nomes, e então fui convidado mesmo para me candidatar a senador lá pelo Estado. É um Estado totalmente diferente do Ceará, um Estado ainda muito, muito mais pobre, muito menos desenvolvido em todos os sentidos. População, empresário, politicamente falando, ainda está bem atrasado. O que me incomoda, eu acho que é um Estado que tem tudo também para estar bem melhor. Mas é muito difícil a gente tomar uma decisão dessa de realmente ir para um caminho desse, sabe? Primeiro que eu tinha que deixar de morar em Fortaleza para morar lá efetivamente no Rio Grande do Norte. Eu passava a semana em Mossoró, mas a família estava aqui. Então, tirar a família daqui de novo, né? Principalmente a esposa, que já veio de São Paulo grávida, com 2 filhos pequenos há 30 anos atrás. E ela me falou, agora eu tenho que sair de novo daqui, que eu estou com o meu grupo aqui, com meus jovens. Esse era um grande problema. Mas se você infelizmente, parar. Eu até digo assim, bom, eu não posso mais reclamar, porque eu tive a oportunidade de entrar e fazer alguma coisa e não fiz. Então, para mim, é meio complicado. Mas é muito difícil você, dentro desse mecanismo que existe hoje dentro da política, você conseguir efetivamente fazer alguma coisa. Muito difícil. Então, assim, hoje existe uma mentalidade do político pensar muito em si. Ele está pensando na reeleição dele, está pensando no bem-estar dele, das coisas dele. Salvo exceções, né? Não dá para generalizar, obviamente. Tudo você tem gente boa e ruim. Mas está cada vez vindo gente pior para a política, sabe? E é difícil você competir com esse tipo de gente. Você tem um fundo partidário. Quem está lá já tem um dinheirão ganho para fazer a campanha. Você não tem. Então, quando você começa a colocar, eu fiz essa análise que chama SWOT, uma análise de oportunidade, prós e contra. Você vê que é uma decisão muito difícil para quem é empresário como eu. Você fala assim, quais são os prós? Ajudar o Brasil. Quando você começa a ir nos prós, eles são tudo muito abstrato. Muito abstrato, ele não tem uma coisa concreta. Você vai nos negativos, bom, eu vou me expor, concreto. Eu vou me bater, eu vou gastar dinheiro, é tudo concreto, entendeu? Então, e aí você faz aquele análise, no final você fala assim, peraí, hoje eu me dou bem com todo mundo, toda a classe política, seja do PT, seja do qualquer Bolsonaro, onde for, eu me relaciono bem com todo mundo, levo questões legítimas que é defensável, assim, muita coisa chega para mim que eu falo, não, isso aqui eu não vou pedir para ninguém, porque isso aqui é vergonhoso. Mas o que chega para mim que é legítimo, a gente leva para frente, tem relacionamento com todos os senadores daqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, de outros estados. Então, assim, mas entrar mesmo na política, acho que não vale a pena, não é para mim. Mas é óbvio que a gente depende dela e é óbvio que a gente tem que ter esses bons relacionamentos, porque no final eles é que vão ajudar o nosso setor quando a gente precisa. Mas ter mandato, primeiro, o dia que eu escolher um lado, o outro lado fica contra
Todo Também. contra você, sim. Então já perdi 50% dos apoios Os que eu tenho amigos hoje. e apoio, sim. Aí os 50% que eu tô, tem o fogo amigo. Mas É. metade deles vai ter ciúme de mim e Ficou com tal. 25%. Fico 25%. Então eu prefiro ficar com o meu 100%, Isso é não tão verdade. profundo, mas do que ter 25% Mas comandado. nessa conta, eu nunca tinha pensado desse lado, mas Mas nessa conta você é tá certinho. matemática, não tem como fugir. Você fica só com 25%. E olhe lá, né? E olha lá, e E olha olhe lá, lá, e porque olha realmente lá. tem o fogo amigo. É o fogo amigo, que às vezes é pior do que o outro fogo É do pior, inimigo. porque o inimigo você já Você conhece, já né? sabe quem está lá. E isso tem mesmo. Então, hoje eu tenho 100% de portas abertas, eu posso ter 25%. Então, para que eu vou trocar isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lei dos bioinsumos, que eu cuidei há 2 anos atrás, aqui em Brasília, 2 vezes por mês, levando, porque uma pressão enorme da indústria química contra Sim. os biológicos, querendo burocratizar, querendo tudo. E teve um momento que eu precisei do CID. CID, senador, me ajuda nisso aqui. Porque tem um projeto de lei aí que é totalmente contrário. E ele foi lá e me ajudou. E se não fosse por ele, a gente não tinha revertido. Então, assim, quando a gente precisa, a gente vai lá. Agora, irrigação, Danilo Fortes, precisa me ajudar aqui. Vai lá, faz. Domingos, precisa daquilo. Então, a gente envolve e leva os problemas, defende com bons argumentos, e a pessoa que está lá com o mandato vai fazer aquilo que eu faria. E realmente, você com o mandato, metade disso você não poderia ir. Já não podia, nem ia ser recebido. Nem ia ser recebido, nem queria ouvir seu nome. Pois é. Luiz, como você vê o agro brasileiro daqui a 10 anos? Essa é uma boa pergunta, Diego. O agro brasileiro, ele é muito, muito sustentável. A gente ainda tem, segundo a Embrapa, 65% do nosso território, tal qual Pedro Alves Cabral chegou aqui, ou seja, com a mesma cobertura vegetal. 75%. 65%. 65%. Então, assim, a gente consegue ser um dos maiores produtores de alimento do mundo, com uma estrutura de sustentabilidade. Isso por quê? Porque nós temos muita tecnologia. Nós fazemos 2 safras, com irrigação a gente faz até 3 safras. Nós somos o maior utilizador dos biológicos. Nós temos tecnologia no cultivo de solo. O plantio na palha, por exemplo, é uma tecnologia que veio para ficar. Então, cada vez menos você mexe no solo, portanto, você tem muito mais sustentabilidade, sequestro de carbono. Então, nós temos uma agricultura maravilhosamente fantástica que nenhum país do mundo tem. Então, assim, por mais que a gente possa viver crises, elas passam. Assim como os bons momentos passam também. Mas eu acho que a gente está passando esse momento difícil agora, mas em 10 anos eu não tenho dúvidas que a gente vai ser protagonista ainda na produção de alimentos. Com a tecnologia que nós temos, principalmente hoje, com a juventude chegando, é uma nova geração que está chegando na agricultura, muito mais preparada do que a geração anterior, que é o caso da minha, muito mais, estudaram mais, hoje tem recursos de inteligência artificial, de plataformas, de uma série de coisas que a gente não tinha, e que a gente nem consegue mais ter, que já passou do nosso tempo. Então, eu sou muito confiante de que a gente vai poder explorar no Brasil, assim, terras que nem tinham valor, solos arenosos, lugar seco como o semiárido brasileiro, se a gente fizer as transposições dos rios, levar energia elétrica, ou seja, levar irrigação, nós temos total condição de ser sustentável, de manter as nossas florestas, só áreas degradadas, que a gente fala, né? Pasto degradado, são 30 milhões de hectares. É quase o que a gente planta de soja hoje, é muita coisa. Então, a gente tem condição hoje de ter uma excelente agricultura, eu acredito muito. E eu acho que vamos passar agora por um momento de peneira, de seleção natural. Eu acho que quem não está bem posicionado, quem está devendo, vai ficar para trás, mas quem está bem vai cada vez mais ficar melhor. Então, assim, colocando gestão também, outra coisa importante. Não é mais o fazendeiro com a canetinha atrás da orelha. Não, agora o cara tem gestão mesmo. É RH, é contabilidade, é demonstração de resultado, é entendendo o negócio que ele faz. Então, acho que com tudo isso, acho que a gente tem 10 anos, tudo para ter uma agricultura ainda melhor do que aquela que nós temos hoje, que já é muito boa, mas eu acho que a gente tem condição de se dar um destaque cada vez maior. Bom, então acho que nós vamos, né, mais pro nosso encerramento. Acho que uma pergunta também importante, assim, pro nosso encerramento. Que conselho, né, você daria para os jovens que querem empreender no agro? Eu acho que, primeiro, o agro realmente ele tem futuro e acho que ele vai dar retorno para quem empreender no agro. Se preparar, estudar o que você vai fazer, ver o mercado, nunca vá contra o mercado, ver o que o mercado quer, o que o mercado pede. Tente inovar, tente ser criativo, tente ser disruptivo, tente fazer coisas diferentes, mas sempre pensando em como atender melhor o seu cliente. Eu acho que são as coisas que hoje o produtor tem toda a condição de fazer, seja em terra grande ou terra pequena,
você tem condição hoje de ter uma boa produção. Tratar bem as pessoas, como eu falei aqui no começo, tratar quem trabalha contigo, quem está na tua cadeia de relacionamento, os fornecedores, teus clientes. Eu acho que você, com isso, você tem relações sólidas e sustentáveis que vai te ajudar a passar a crise que todo mundo vai passar. Resiliência e paciência, ciência leva você para qualquer lugar. É isso mesmo, concordo. Em gênero, número e grau. Bom, Luiz, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Sempre uma aula estar com você, por isso mesmo que eu falo, sou seu aluno. Obrigado. A importância Imagina. sua que veio aqui, né, pro Nordeste, trouxe hoje o maior produtor virou, né, transformou, né, o Ceará no maior, Ceará, Rio Grande do Norte, né, no maior produtor de melão do mundo. Isso tudo, né, deve, né, a vocês, né, também, não vou falar só você, mas principalmente a você, que foi o primeiro que chegou. Então, só agradecer a sua vinda aqui hoje e só a sua história de vida já diz por você, né? Tá bom, obrigado. Eu que agradeço o convite de ficar com vocês, esse bate-papo, e sempre estarei aqui à disposição quando convidado. Prazer. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Valeu.